Bom, galera, hoje justamente a ideia é mostrar um pouco mais, né, de como funcionam essas marcações, mostrar que não tem muito mistério, tá, na hora de fazer essas marcações. Eu não costumava fazer, na verdade foi a primeira vez final de semana passado, domingo, e vi que teve um belo resultado assim de engajamento e tal, né, lá no canal. O pessoal gostou bastante daquelas marcações. E aí hoje eu aproveitei, né, eu tinha marcado essa live. Não estava afim de repetir muito conteúdo assim que eu já tinha feito em outras lives e resolvi fazer essa live unindo justamente essas marcações e mostrar para vocês. Então, antes de iniciar elas, eu vou passar aqui alguns pontos, tá, que eu julgo importante para quem quer fazer essas marcações semanais. Primeiro de tudo, né, por que é importante fazer essas marcações? Para a gente evitar de ter surpresas na hora de operar, né? Sei lá, tu tá operando, vamos desenhar aqui. Tá operando, por exemplo, entrou vendido, tá? O mercado estava lá em cima, aí tu entrou vendido, só que aqui embaixo tinha, por exemplo, uma linha de tendência, né? Assim, cruzando o gráfico, tá? Uma linha de tendência de alta. Então, o que vai acontecer? Pode, né, acontecer do mercado bater nela e price action, né, reação do preço, bater nela e voltar a subir, tá? Então, se tu já tiver isso marcado durante a tua semana, vai ter momentos que tu vai estar lá operando numa região day trade aqui dentro, tá, dessa região, né? Porque aqui eu estou traçando uma linha de um tempo maior, talvez mensal, talvez semanal, talvez gráfico diário. E aí justamente a gente vai estar operando num espacinho, né, de day trade dessa amplitude aqui só, né? E justamente pode ser que esteja bem próximo dessa linha aqui. Então a gente já tem que ficar mais esperto, né? Olha, pode ser que bata ali naquela região e o mercado vire. Eu não posso levar fé, né, de que vai simplesmente atravessar e vai vir até aqui embaixo, né, onde seria, sei lá, meu alvo. Então eu tenho que já esperar que essa linha de tendência pode me atrapalhar, tá? Então linhas de tendência, pelo menos, é interessante a gente marcar no gráfico toda semana para a próxima, né? Claro, no geral, às vezes a gente vai só atualizando uma linha que outra, tal, baixando um pouquinho para cá, né? Adaptando elas para a próxima semana. Não costuma ser algo que tu vai ter que fazer toda semana do zero. Não, tu vai aproveitar muita coisa que ficou da outra semana ainda, tá? Principalmente quando a gente está numa região que o mercado está andando de lado, né? Que é o caso do índice. O índice está travado ali entre 77 mil pontos a 81, 82, né? Então ele fica literalmente num zigue-zague, né? Ele sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce, vai lá embaixo de novo, vai lá em cima de novo, vai no meio, vai lá embaixo. Então ele está fazendo bem isso, né? Ou seja, ele está batendo em regiões de resistência e suporte, tá? Ele está batendo em regiões de resistência e suporte. Ele está fazendo um zigue-zague, pegando essas regiões, tipo isso aqui, tá? Fiz meio sem querer aí, mas até que bateu razoável, tá? Então ele vai respeitando essas regiões, bate lá embaixo, bate lá em cima, embaixo, e assim ele vai indo, tá bem? Então essas linhas elas podem nos ajudar muito, principalmente assim, pô, um exemplo, né? Quem é da minha turma sabe, eu gosto de ensinar bastante, eu falo muito de Fibonacci. Então, muitas vezes, o Fibonacci ele me ajuda a achar o alvo, né? Eu tenho um alvo aqui em cima, né? Digamos eu tive um movimento aqui, aí o mercado corrigiu, está rompendo o pivô. Bom, então se eu projetar uma Fibo, as linhas de Fibonacci, eu vou descobrir alvos para cima, tá? Eu consigo descobrir alvos para cima. Esse aqui, esse e esse. São os três alvos que eu consigo projetar com Fibonacci. Só que nem sempre, pessoal, a gente vai ter Fibonacci. Nem sempre a gente vai conseguir usar uma Fibonacci para descobrir alvo. E aí qual é uma das melhores formas da gente justamente sair de uma operação? É sair numa resistência, sair num suporte, é sair numa linha de canal, numa linha de tendência, sair num indicador, tipo a média de 200, quando bater nele, né? Quando bater nesse indicador, tá? Então são formas da gente sair.
Eu sempre digo também para todos que me acompanham que a gente precisa ter numa operação 3 pilares, tá? 3 pilares. Então, o primeiro aqui a gente tem psicologia, vamos botar. Vou mudar de cor. Psicologia. No segundo aqui a gente vai ter técnica. E no último a gente vai ter gestão de risco. Não é isso? As 3 coisas que a gente precisa. Dentro da técnica ainda, a gente vai ter mais 3. Pena que eu fiz muito embaixo, mas tudo bem. A gente vai ter mais 3. Ou seja, ao operar a gente tem que ter essas 3. A gente tem que saber onde é o stop. A gente tem que saber onde é a entrada. E a gente tem que saber onde é o alvo. Tá? Se não souber uma dessas 3 coisas aqui, tu não tem uma operação. Aí tu está fazendo aposta. Tá? Tá fazendo aposta. O stop é fácil geralmente. A entrada costuma ser fácil também. E o mais difícil que eu vejo é justamente o alvo. Tá? Por que que Fibonacci é extremamente importante? Porque ela resolve muitas vezes esse alvo aqui que a gente não sabe onde é. Tá? Então, se a gente também não tiver essa Fibonacci para nos auxiliar no alvo, a gente vai ter que sair numa resistência, a gente vai ter que sair num suporte. Tá ok? Então, quais são os pontos que a gente tem que botar nessas marcações que a gente faz no domingo para o resto da semana? Primeiramente, resistências e suporte. Tá? Resistências e suportes. Depois, linhas de tendência. Linhas de tendência. Né? Alta ou baixa. Tá? Figuras, se achar, se tiver alguma figura aí no gráfico também já deixar meio marcada. Figuras de price action, tá? De price action. Fibonacci também. Se não souber Fibonacci, não vai marcar, né? Porque aí também vai só mais atrapalhar. Mas se souber, tem que marcar também para a semana, já meio que esperar o que pode ocorrer ali, tá? E observar, né, claro, aí já mais para quem é da T, né, análise técnica, indicadores, tá? Quem é de price action vai ficar só naquelas de cima ali, tá? Então essas informações que eu passei aqui, resistência e suporte, linha de tendência, figura de price action, Fibonacci, isso tudo aqui, galera, isso tudo vai cair no fim das contas em quê? Zonas de briga. Zonas de briga. Zona de briga do preço, tá? É onde o preço ele vai ficar brigando ali, então a gente tem que tomar um cuidado, porque o mercado pode bater ali, tá? Pode bater ali e depois justamente recuar. Então tu não pode contar com a sorte de que vai bater e vai romper e vai continuar o movimento, né? Eu não posso confiar que eu tenho uma linha aqui e o mercado simplesmente vai tá fazendo isso aqui, aí ele começa a cair e vai romper. Eu não sei. Pode acontecer de não romper e voltar a subir, tá? Que é o que geralmente acontece. Então a gente não pode confiar. Bom, vamos dar uma olhada então como é que a gente pode fazer essas marcações. Bom, galera, primeiro de tudo, né, resistências e suportes, num geral, tá? Estou no gráfico diário aqui. Num geral, a gente vai marcar onde? Onde a gente vê que tem bastante toques de topos e fundos, tá? Onde houve rejeição do preço. Porque não basta só o preço estar nessa zona em linha horizontal, tá? Eu preciso que ele bata e sofra uma rejeição. Então, vocês conseguem perceber que o preço aqui, ó, nessa região, ele veio, subiu. Aliás, ó, ele veio, bateu aqui, teve uma rejeição ali, né? Minha seta ficou torta. Teve uma rejeição aqui. De novo.
Tá, vou pegar uma seta. Tá? A gente teve uma rejeição aqui, o preço ó, foi lá embaixo, nessa região aqui. Voltou a subir, teve rejeição ali, né? Teve sombra, recuando o preço. Ó, depois no outro dia ele tentou subir de novo, não conseguiu, caiu. Aí ele corrigiu até essa região aqui. Opa, bem na zona de briga, né? Olha lá, bem na zona de briga que a gente tinha marcado lá no passado, aqui. Então, topos e fundos vão ser extremamente importantes para traçar resistência e suporte. O primeiro pilar de resistência e suporte é esse. Vai ficar justamente, olha, ele corrigiu, ou pullback, tanto faz como queiram chamar. Nesse caso é um pullback também, um reteste. Ele voltou para testar esse topo. Então, aqui tu já traça uma linha, ó, teve pelo menos 2 toques, aqui e ali. Aqui rompeu, passou, tal, beleza. Tá? Então, ali a gente teria. Então, o dólar poderia travar nessa região ali. 5,33, quase 5,34. Tá? Essa aqui é uma zona de briga também. Bom, lá em cima também é uma zona de briga. Ó, 50, deixa eu aumentar aqui um pouco. 5,71. Também é uma zona de briga aqui, ó. O preço também bateu ali naquela região, voltou a cair. Aqui também. Tá? E mais para cima, lá no topo histórico, eu também já tinha deixado marcado aqui essa linha, porque querendo ou não, recorde sempre vai ser um local de importância também no gráfico, tá? Daniel Kahneman, né, no livro Rápido e Devagar, ele é prêmio Nobel aí em economia, ele fala muito de memória assim, de ancoragem, né? A gente cria essa ancoragem em determinados valores, tá? Então, por exemplo, qual foi o maior valor que tinha batido o dólar até então? 5,74. Então, esse valor aqui fica ancorado na nossa cabeça como o maior valor que a gente tinha, né? Acabou depois fazendo mais 2 dias ali de alta, então agora a gente já tem mais um ponto. Esse ponto aqui, 5,88. Esse valor aqui também tem uma certa relevância, ele é o recorde histórico, tá? Então, pô, eu estou no gráfico diário, mas vocês vejam que eu já marquei várias linhas aqui. Marquei no topo, marquei aqui também onde teve mais toques, tá? Então, de fato, a gente está marcando, fazendo marcações para quando a gente for operar no day trade. Eu estou no gráfico diário, né, que seria um gráfico de swing, tá? Aqui já tinha traçado também uma LTA, desculpem, tá? Uma linha de tendência de alta, temos toque aqui, 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 aqui. Tá? Então pode ser que bata nessa região e volte a subir também, tem que estar sempre observando, tá? Bom, então agora vamos reduzindo. Vou botar agora no gráfico de 1 hora. Eu já tracei nesse gráfico maior as linhas que me interessam nesse momento, tá? Nessa região aqui. Então eu vou abrir esse gráfico. Eu estou no gráfico de 1 dia, agora eu vou botar no gráfico de pelo menos 1 hora, tá? Aloysio, na realidade não tem problema, tá, de tu traçar tantas retas, porque olha só o que acontece, né? Quanto mais eu amplio o gráfico, tu vai ver que essas linhas não vão ficar aparecendo todas ao mesmo tempo, entendeu? Por mais que tu adicione várias linhas no gráfico diário, tu não vai operar no gráfico diário, tu vai operar no gráfico de 5 minutos. Ó, eu já diminui para o gráfico de 1 hora. Olha como sobrou 3 linhas só agora, né? Sobrou bem menos. E aqui eu até poderia traçar mais uma, ó. A gente teve um fundo aqui e um topo. Acho que vale a pena aqui traçar uma região também. Tá? E de mesma forma, não ficou tão... Olha quanto tem espaço entre uma e outra. Estamos falando de 72 pontos, 73 aí às vezes. Tá? É muita coisa, dá para pegar bons movimentos dentro dessas regiões. Só tem que estar esperto, né? Imagina tu pegar e entrar comprado bem próximo a essa linha aqui. Entende o risco que tem de tu... digamos que tu teria um alvo aqui em cima. E o teu stop tivesse, sei lá, tu entrou aqui, vou tentar fazer 1 para 1. Assim, ó. Stop aqui embaixo, alvo lá em cima. Pô, se for pela gestão de risco 1 para 1, vamos ver se bate. 32,5, 30 pontos para baixo. Pô, dava mais pontos para cima do que para baixo. Mas se tu entrar próximo a essa linha, olha como pode reduzir esse teu alvo.
Pode bater ali nos 10 e voltar a cair. Entende? Esse é o risco de tu não ter essas linhas. Então é bom ter essas linhas para se precaver. Tá? Vou fazer melhor aqui, Flávio. Vou te mostrar o livro, tá? Rápido e devagar. Daniel Kahneman. Esse livro aqui. Ele foi o primeiro não economista a ganhar um prêmio Nobel de Economia. Ele é da área de psicologia, né? Só que ele direcionou o trabalho dele, na verdade ele mais um outro acadêmico aí, mas o outro acabou falecendo e tal. Então acabou ficando mais para ele. Então ele foi o primeiro justamente porque ele abordou a área de psicologia de mercado, né? Psicologia comportamental de mercado. Então ele fez um diferencial e acabou ganhando o prêmio Nobel. Tá, galera? Então espero aqui que tenha ficado um pouco entendido aí, pelo menos por cima, por que não é interessante tu entrar próximo a uma resistência, né? Porque pode fazer o preço bater e não ir lá no teu alvo. E aí vai te gerar prejuízo. Tá bem? Bom, então aqui já fiz minhas marcações numa hora também para a próxima semana, tá? Acho que seriam essas aí mesmo. Aqui talvez tenha uma, mas eu vou fazer uma linha... Não vou fazer uma linha inteira, eu vou só marcar uma região aqui mesmo. Sim. Vamos partir agora para os 5 minutos para a gente observar. Então veja que nos 5 minutos, olha só, ó, aqui nos 5 minutos eu posso até dar uma adaptada. Na verdade eu vou fazer uma região diferente aqui, eu vou excluir isso e vou fazer uma zona. Em vez de fazer só uma linha, eu vou criar uma região de briga aqui no preço. Ó. Tá? Essa região aqui. Então criei uma região de briga ali. Então assim, essas outras linhas que a gente traçou, elas vão servir justamente para isso, né? Para a gente ficar observando, ó, que quando bate num lado ou no outro, ó, olha só essa região aqui. Mercado desabando. Se tu pensasse em entrar próximo a essa região aqui, era arriscado. Por quê? Porque tu tinha uma resistência naquela região ali, um suporte, né? O mercado até rompeu, atravessou, mas depois voltou a subir. Tá? Então é bom ter essas zonas aí para poder enxergar na hora de operar. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, ó, galera. Essas linhas aqui, ó, eu já tinha traçado, podem olhar aí o vídeo da semana passada. E veja como aqui eu acertei na mosca essas linhas aqui. Tá? Olha como o gráfico abriu, deixa eu ver que dia era, dia 4. Ele abriu aqui nessa região, né? A abertura do candle. Chegou até ali a linha de resistência e desabou. Até onde? Até o suporte. Depois bateu onde? Bateu na LTB. Bateu na LTB de novo, uma linha que vem lá de cima. Tá? Lá de cima. Lá de cima. Tá bem? Então essa LTB é a mesma coisa. Ó. Depois o gráfico bateu aqui, nessa região. Tá? Bateu ali. Aí ele até voltou um pouquinho, depois ele conseguiu romper. Depois testou de novo. Tá? No outro dia abriu em queda. Bateu lá no outro suporte. Depois voltou a subir. Tá? Aí até conseguiu fazer o que? Romper a LTB. E ainda fez pullback naquela linha LTB que também já estava marcada. Ou seja, rompeu, voltou para testar e depois andou. Tá? Então essas linhas elas são bem úteis para que a gente não faça. Olha aqui, ó, mais um exemplo. Ó, o mercado bateu ali. Mesmo fundo ó, do outro lugar aqui. Ó, tá? Resistências e suportes. Marcação simples. Ó, aqui também. Tá? Até acabou, digamos assim, vazando, né, a LTA, mas bateu na resistência, no suporte e voltou a subir. Ó, aqui a gente também teve uma região de briga, que coincide com ali, que coincide com lá. Tá? Aqui também a zona de briga. Tá? Então a gente vai fazendo essas linhas.
certo? E aí nos 5 minutos, ó, vamos botar mais ou menos onde o gráfico vai abrir, né? Mais ou menos nessa região aqui. Ele pode abrir dentro de alguma dessas linhas que eu já deixei marcado. Então é bom observar. Então a gente tem esses pontos, 5,88, 5,81, 5,74, 5,71, 5,62. Podem guardar esses valores aí. Tá? Podem guardar esses valores aí, que justamente isso aí vai ser importante para a próxima semana. E aí, Douglas, beleza? Bem-vindo à live aí. Estou fazendo as marcações da semana. Aquele vídeo que eu fiz semana passada. E aí resolvi hoje fazer em live. Tá? Bom, então a princípio no dólar, essas marcações aqui já vai ajudar bastante. Tá? Aqui a gente tem uma zona um pouco mais forte, né, de briga, até posso puxar para trás também, porque de fato o mercado rompeu ali e voltou. Então, como eu disse, né, resistência, suporte, LTA, LTB, façam essas marcações. Figura, se achar também, né, um padrão de bandeira, padrão de Fibonacci também, tá? Também vale a pena traçar. Nesse momento aqui, se continuar caindo também para a semana, deixa eu traçar uma Fibonacci aqui para baixo. Ó, na verdade, basicamente até já bateu no alvo. Ó. Esses locais aqui eram alvos. Mas se continuar caindo, pode buscar uma região bem próxima da resistência. Ou seja, tem um duplo fator para fazer o preço parar ali. Tá? Duplo fator para parar nessa linha aqui de 5,71. Então a gente vai tomando cuidado baseado nessas linhas que a gente traça no domingo. Vamos dar uma olhada no índice? Vamos ver o índice aqui. O dólar costuma ser mais bonito, tá? Essas marcações, parece que ele respeita mais. Bom, aqui eu já dei uma pincelada também nas marcações. Marquei aqui embaixo, né? Justamente, acho que tem que ficar claro isso, tá, galera? Aqui, ó, vou marcar para vocês verem. Por que que eu fiz essa linha aqui embaixo justamente? Pô, eu tenho esse toque, eu tenho esse, eu tenho esse. Mesma coisa essa linha do meio, ó, eu tenho esse toque, tenho esse, tenho uma briga aqui, aqui, tenho uma briga aqui, nesse outro local. Ó, aqui em cima, aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho múltiplos locais de briga, tá? Não é no meio do movimento, é sempre na ponta dos movimentos, tá? Eu estou no gráfico de 5 minutos, Flávio. Gráfico de 5 minutos do índice. Mas vamos voltar aqui para o semanal. Vamos voltar para o semanal aqui. Tá? Sei que aqui nesse gráfico vai ficar um pouco mais... muita informação, né? Mas lembrando que isso é o gráfico semanal, a gente vai operar nos 5 minutos, então isso tudo vai ficar escondido, tá bem? Então antes eu tinha esses canais, ó, também se a gente olhar para o passado, a gente tinha um canal de baixa, depois um canal de alta, tá? Aqui eu já tracei várias linhas, eu poderia marcar outras linhas, eu poderia encher isso aqui de resistência e suportes. Mas como eu vou estar só operando aqui nessa região, né, nesse local aqui, eu não preciso me preocupar muito, né? Então eu vou traçar só nessa zona aqui. Na verdade, até no momento, está mais interessante observar aí dos 75 mais ou menos até os 81. É o local onde mais está tendo briga aqui. Então vejam também que a gente já tem essa linha de tendência, essa linha verde aqui, tá? Atravessando aqui para cima o gráfico. Então essa linha já está nos guiando. E se eu observar esse tempo maior, eu consigo até dizer que talvez a gente tenha um padrão de figura aqui, tá? Padrão de figura aqui. Esse padrão aqui é a cunha. E quando a cunha aponta para cima, pessoal, é um problema. Quando ela aponta para cima, ela é um problema, né? Porque geralmente esse movimento, ele faz isso aqui. Tá?
geralmente cunha faz esse padrão aqui de movimento, mas aí eu estou falando também de movimentos semanais, tá bem? Movimentos semanais. Na verdade, até eu posso dizer o seguinte, geralmente ele rompe, ele volta para testar, e aí depois ele costuma andar. Tá? Isso aqui é o famoso pullback, ele rompe, volta para testar e depois ele segue o caminho. Geralmente é assim, tá? Geralmente. Opa, acho que eu até excluí a minha... Aí, agora sim. E eu também acho que agora está com mais cara de cunha do que antes, né? Antes até estava com mais cara de bandeira. Vamos ver se ainda rola uma bandeira aqui. Até rola. Mas a cunha tá mais parecida. A cunha tá mais agradável. Acho que é mais cunha do que bandeira de baixa. Mas de qualquer forma, os dois movimentos aí de figuras, eles justamente representam padrões de baixa. Então, se a gente tiver esse rompimento, pode dar movimentos muito fortes aí de baixa. Tá? Eu vou fazer aqui com a ferramenta mesmo, a gente pode ter movimentos muito fortes de baixa. Tá? Muito fortes, porque aí realmente a gente vai sair de uma região que está meio acumulando para fazer algum movimento mais forte ainda de baixa ou de alta. Isso no longo prazo, né, pessoal? Isso não é análise ainda de day trade, mas começa por uma análise maior. Então agora vamos invadir ali o espaço menor, vamos aqui aumentar já para a gente enxergar o que a gente tem. Tá? Eu fiz ali algumas marcações, deixa eu excluir isso aqui. Tá? E na verdade, olha só, outro ponto que eu tinha falado lá de AT, vocês lembram? Vocês lembram? Aliás, o que eu tinha falado sobre quem não era price action e fosse de análise técnica, o que poderia usar também? A média de 200, né? Indicadores. Tá? Então a média de 200 está segurando o preço, segurou uma, duas, praticamente três. Tá? O preço realmente está funilando por causa dessa LTA e por causa desse indicador aqui que está estrangulando o preço. Em algum momento vai romper. Tá? A probabilidade maior é para baixo mesmo. Geralmente esse movimento rompe para baixo. E é o que eu acredito. Basta a gente pensar um pouco, né? Pô, com esse cenário de pandemia, empresas quebrando, empresas tendo prejuízo, qual a probabilidade do índice subir? Não é mais fácil ele cair com todo esse pessimismo aí de um monte de empresa quebrando e tendo prejuízo? É isso. Esse é o entendimento que eu enxergo do mercado. Tá? Beleza, ó, vamos ampliar aqui, vamos para o gráfico diário. Vamos fugir, entrar aqui um pouco mais para dentro dos valores. Tá? E o índice ele já é mais descompassado, vejam que o dólar já era bem mais próximo, né, às linhas, tá? Então acaba que aqui, deixa eu ver essa linha que eu acho que não tá. Aqui eu acho mais interessante. Essa linha aqui de baixo, eu acho que nesse momento a gente ainda não vai usar. Então acho que aqui talvez seja uma zona de briga melhor. Aqui respeitou, aqui também, ali também. Bom, eu vou deixar mais próximo nesse momento, bem nessas regiões. Porque como a gente está nessa região aqui, a gente já tem resistências para cima e resistências para baixo no diário. Vou botar agora no gráfico de 1 hora para a gente observar. Vamos ampliar aqui. Deixa eu dar uma espessura para essa linha também, deixar ela da mesma cor. Então vejam, né, que fazem dias aí que o gráfico ele fica
nessa zona inteira, aqui nessa região. Ó, dá para marcar praticamente aqui uma região onde o preço fica vários dias. Tá? Até aqui. Vamos ver de que dia. Deixa eu movimentar aqui. Mais ou menos do dia 6 até aí o dia 11 ele está nessa região brigando. Então vejam que o preço ele vai batendo em cima, embaixo, tá? Bate também nessa linha verde. Então olha como a gente está próximo a ela, então é bom ficar preocupado. Ali mais ou menos na região dos 78 mil pontos e tal, se a gente perder aquilo ali, confirmar fora, ó, vejam que não tem nenhuma confirmação fora, temos sombra, 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 mas não temos nenhum candle que fechou abaixo dessa zona verde. E a gente está caminhando cada vez mais, né? Quanto mais ele anda de lado, mais ele vai ter que superar essa linha verde. Então, ou ele vai ter que voltar a subir forte e romper essas resistências que a gente tem pelo caminho, ou ele vai ter que romper para baixo e perder ela, né? Perder um dos chãos que ele tem nesse momento, tá? Eu já tinha tirado aquela figura, né? Mas então a gente já sabe também que pode vir aí um movimento de forte baixa, né? Devido à figura que está se formando, devido à análise fundamentalista, né? Do pessimismo do mercado, aquela coisa toda que eu comentei, tá bem? Ó, aqui então foi uma região de briga, vejam que o preço sentou ali, tá? Lembra que eu acabei de arrastar essa linha para cima? Então encaixou bem aqui. Aqui embaixo a gente também teria, né? Onde ela estava antes. Mas aí como eu estou mais lá em cima, não preciso me preocupar tanto com essa resistência e suporte ali de baixo. Ó, tivemos toque aqui, aqui o preço ficou brigando, depois rompeu, toque, praticamente toque, toque. Aqui em cima o preço mais de lado, né, no gráfico de 1 hora. Briga aqui, briga lá em cima, aqui de novo, embaixo, quase lá em cima, ali, aqui. Então o preço ele briga nessas regiões, tá? Então a gente vai observando os topos mais relevantes, onde tem mais toques, né, dessas linhas, e vai posicionando justamente para ter as marcações da semana. Eu estou no gráfico de 1 hora, agora eu vou abrir nos 5 minutos. Tá? Vejam que aqui nos 5 minutos a gente já consegue visualizar melhor esses toques, né? Foi onde eu comecei o vídeo. Aqui a gente teve 3 toques nessa região aqui de 78,260, então é sim uma região importante. Nos 80.425 ali naquela região também é importante. A gente teve toque aqui. Aqui teve mais briga, né? Acabou não tendo muitos toques. A gente teve toque aqui atrás. Vamos ver se teve mais para trás ainda. Ó, aqui tivemos briga de preço. Aqui voltou. Aqui deixou várias sombras, voltou. Brigou aí, conseguiu romper até o outro lado. Toque aqui também, ou seja, 80.425 é uma região de muita relevância, né? Olha só, mais um topo aqui, tá? Então é uma zona, olha aqui, ó, mais outro local. Basta ir para trás que tu vai enxergando. E eu não estou falando, o preço cruzou, não, estou falando de picos, ó, bem nessa região ali. Então é uma região importante no gráfico, tá bem? Podem anotar aí, 80.425. Beleza. Então o preço está nessa região, então imagine o seguinte, surge aqui um padrão, sei lá, nessa regiãozinha, assim, ó, tá? O gráfico está aqui dentro, tal. Digamos que ele esteja fazendo isto. Tá indo lá, batendo, tal. Opa. Tá? Digamos que ele esteja fazendo isso. Beleza, tu sabe que um dos locais onde tu pode sair é justamente nos 81.895. Ou vamos supor, o preço, sei lá, deu uma subida também, subiu um pouco, aí começou a cair. Onde é que tu pode sair? Nessa região aqui, ó. Nessa região aqui.
em cima da linha roxa. É um dos exemplos, não precisa necessariamente ter Fibonacci, tá? E já aproveitando o gancho também, posso fazer uma Fibonacci aqui também. Posso fazer uma projeção, pegando do fundo aqui nesse local, projetando para cima. Ó, poderia ter um alvo justamente lá em cima. Qual é o pivô de alta que eu estou usando? Essa projeção aqui. Depois fez uma correção forte e iniciou o próximo movimento. Então ele pode vir a bater lá em cima também, tá? Mas isso, claro, nessa Fibonacci aqui acaba que tu vai traçar mais para amanhã mesmo até do que para semana, tá bem? Flávio, aí é que tá, né? Para movimentos onde o preço pode bater e parar, a média de 200 ela vai ter uma importância gráfica muito maior do que uma linha de 14, tá? A linha de 200 ela é quase uma resistência e suporte. Ela é quase uma parede no gráfico, né? Se tu observar aí, vou botar aqui o gráfico de volume para a gente ver. Olha a briga aqui que sempre forma, ó, em cima da média de 200. Olha o tamanho aqui tamanho ali do volume. Olha lá, volume de novo, subiu. Aqui. Tá? Sempre vai ser uma zona de briga. Então tem que se ligar. Aqui também, ó, olha o tamanhozão do volume, em cima da média de 200. Nas outras médias, geralmente tu não vai ter tanto volume para romper, tá? As outras médias, elas mais perseguem o preço. A média de 200 não, ela não persegue tanto. Então a média de 200 para quem gosta de indicador é bom também tomar cuidado. Tá bem? Bom, galera, as marcações então aí que a gente tem para o índice, até a gente pode fazer mais uma linhazinha aqui, mas mais para o próximo dia mesmo, que vai ser praticamente a linha d'água também de amanhã, né? Então a gente pode deixar essa linha verde aí também, fica de bônus aí. Ali também vai ser uma região que pode ter uma certa briga. Deixa eu ver quanto que é, 880, 885. Bom, galera, as análises então para os mini contratos que eu queria mostrar para vocês eram essas. Espero que tenham gostado das dicas que eu dei de como marcar, tá? Quem já tem um pouco mais aí de conhecimento, acho que conseguiu absorver bem. Quem estiver iniciando, comece a treinar também, faça essas linhas, trace bastante linhas aí no gráfico. Se não tem onde treinar, entrem nesse site, TradingView, vai ajudar bastante vocês, tá? Para quem não tem plataforma ainda. E garanto para vocês que treinar as marcações de linha vai deixar vocês bem espertos na hora de fazer, né? Às vezes a gente não enxerga tão bem no começo, mas com o tempo, quanto mais a gente faz, mais acostumado a gente fica, tá? É que nem quando eu olho aquela cunha ali, essa cunha aqui de baixa, para mim ela tá mega hiper se desenhando. Então eu já acho fácil de visualizar que isso aqui é um triângulo em formato de cunha para fazer um movimento ainda menor. Bom, eu tenho um bônus ainda para vocês, tá? E já finalizou a semana. Não sei qual é o horário que fecha exatamente, mas acabou de fechar. Pelo jeito fecha às 9, né? 7 dias. Bom, aquela linha verde é uma LTA, Ítalo. Linha de tendência de alta, tá? É uma linha de tendência de alta. A cunha que eu falo é o que eu já paguei, é isso aqui, ó. Isso aqui. Isso é um padrão de baixa, tá? Isso é uma figura de baixa, figura de price action. Tranquilo? Depois, galera, aqui então no Bitcoin, eu tinha feito uma análise aí semana passada, acho que fiz também agora no meio da semana, se eu não me engano. E eu tinha dito o seguinte, ó, que a gente estava tendo uma briga aqui nessa região, tá? Tava tendo uma briga ali.
tinha rompido, até estava aqui ó, nos 10 mil dólares, né? Tinha rompido entre aspas, né? Não tinha fechado o candle ainda. E o que eu falei lá naquele dia? Eu disse, olha, se for o caso e confirmar fora dessa região, a gente tem uma possibilidade de entrada. Mas é aquilo, eu tinha feito o vídeo na quinta, se eu não me engano, ou na sexta, não lembro exatamente, acho que foi quinta. E eu disse o seguinte, olha, se confirmar, a gente pode ter uma entrada. Mas esse candle vai fechar no domingo à noite. Então até o domingo à noite a gente precisa acompanhá-lo, né, para ver o que ele vai fazer. Porque se ele voltar a regredir, deixar uma sombra e fechar dentro, igual ele fechou aqui, isso aqui é um péssimo sinal para quem é entusiasta aí dessa moeda, né? Péssimo sinal, porque isso aqui é uma estrela cadente. É um pin-bar no topo, né? Nesse topo aqui junto a uma LTB. Então a probabilidade aqui é até maior do mercado virar e cair do que romper, né? É um péssimo local para se pensar em fazer uma compra. Péssimo local. Beleza? Então era algo que eu tinha dito aí durante a semana, que se não perdesse essa linha preta aqui e fechasse fora dela, o mercado poderia até voltar a cair. E eu tinha feito esse vídeo aí justamente devido a alguns analistas aí de, sei lá, os caras meio malucos aí dizendo que era para comprar Bitcoin. Eu fui ver se realmente fazia sentido, né? E não, nesse momento não faz nenhum sentido mesmo. Então tomar cuidado. Tá? Então essa análise aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Vou postar também essa análise lá no meu canal. Então quem quiser rever ou quem chegou depois e quiser rever lá, podem conferir e já aproveitem e se inscrevam, tá? Que eu sempre posto essas análises, tanto para a semana, tanto quanto depois do pregão também faço análise do que aconteceu, né? As figuras e tudo mais. Exatamente, né, Douglas? Amanhã temos a última aula da sua turma. Então, amanhã veremos swing trade, inclusive. Da turma do Thales também, né, Thales? Beleza, então assim, galera, vou aproveitar aqui